Eu acho que o mercado de arte hoje ele está fazendo arte efêmera. A gente está falando aqui efêmera. A gente está falando aqui ele citou nomes como Renato Russo, como o Freddie Mercury. Os caras estão aí na história até hoje, porque naquele tempo se produzia artistas para fazer história. Hoje se cria um artista para fazer música, dinheiro. É isso aí mesmo. Então assim, hoje é comércio. Não tem diálogo, não tem conceito, não tem uma coisa que rápido se acaba, assim, pra vir outro, porque tudo que é hit bomba. Porque o que acontece? Você vai cadenciar um artista, o artista ele vai bombar no início demais, depois ele vai ter que ir lá, criar, construir, voltar. E isso daí vai levar um tempo, vai gerar até um investimento para ele poder fazer um dinheiro de novo. E aí o mercado faz o quê? O mercado faz um artista que ele só vive esse primeiro momento de boom e tchau, e vem o próximo. E assim, vai pra... Só que isso daí não educa, isso daí não ajuda a pessoa a se desenvolver. A arte, ela veio para ser uma ferramenta de transformação, ela não pode ser monetizada, só pensar em monetizar o tempo todo. Mas e eu acredito, hoje é assim mesmo. Eu acredito que tá isso. Tudo é monetizado, tudo é pensando no grande boom do dinheiro. E assim, todo mundo precisa desenvolver, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Mas eu acredito que assim, a manipulação, ela tá muito voltada assim para essa coisa, para esse jogo do criar vamos criar um esquema para ganhar dinheiro, pum, pum, pum. Aí fala assim, mas se a gente fizer desse jeito, não vai durar. Eu falo, não tem problema, aí a gente consegue outro. E aí a gente consegue outro. E as pessoas ficam... arte fica descartável, o artista fica descartável. Sim, você viu que o Jus ele foi controverso no argumento dele? As pessoas que ele citou são pessoas que mudou histórias. Sim, foram fez ícones história pra caramba. Isso. E por isso que eles são vivos até hoje. Cara, mas o Pablo, deixa eu falar, peraí. Fala aí, vai, eu vou te ouvir. E o Renato complementa, é só comparar os anos 80 com os anos 90. Mas aí a pessoa, se você falar de pessoas dos anos 80, 90, 2000, são pessoas só que mudou a história. Exato. Que foram ícones da sua época. Dentro daquilo lá, porque você acha o quê? O Renato Russo, o Freddie Mercury, tudo sofreu preconceitos e coisas que a mídia não gostava. E eles seguraram o reggae ali, sim. Discordo. O Renato Russo é um cara que falava da política na época que ninguém falava. Ok, mas não se falava... Cara, mas a discussão é o seguinte, da política da época... Se falava, o Renato falava muito da política, o Cazuza falava, o Fred Mercury falava. Então... Mas da sexualidade ninguém falava. Não falava porque naquela época eles estavam tentando se livrar de uma ditadura, de uma política. Mas a sexualidade daquela época não interferia no seu talento. Não interferia. Cara, vamos pegar uma artista que é uma trans mais antiga, Nani Pipo. Cara, não se discutia a sexualidade dela, não interessava pra ninguém. Assim, eu acredito que com tantos exemplos esse era o mínimo, assim, porque não tem espaço essas pessoas, mano, não tem voz, assim, sabe? Tá tendo agora com muita luta, com muita resistência e não é fácil. Não vai ser fácil, a gente ainda vive uma sociedade muito engessada, sabe? Então, assim, se você, por exemplo, toda essa nossa conversa aqui, se tivesse sido um outro exemplo, já estaria acabado e a gente estava em outro assunto. Mas é porque daí entrou bem com uma questão que a gente precisa ter mais respeito nesse momento. Assim, não é maturidade. Porque eu estou falando que você... Eu sei que você estava falando de um lado musical, que talvez no seu ponto de vista, no seu gosto musical... não se enquadrava, não é o que você gosta, assim. Mas é isso. Se você tivesse falado, por exemplo, um nome, falar um nome... o Lucas Luco. Eu ia falar, isso aí, eu concordo com você e tô junto. Você entende? Mas é um argumento ali que, assim... Boa, André. Lucas Luco. Você conhece o som dele? Eu conheço um pouco ali que ele viveu ali. Eu acho horroroso. Eu também. E não me interessa a sexualidade dele. Tá bom assim? E a gente ia falar de arte, né? E estamos falando de arte de alguma maneira. Eu acho que a gente está aí, a gente veio aqui para falar de arte em modo geral também, porque um artista tem referências e, com certeza. E assim, a minha referência são outros artistas, assim, né? E é por isso, assim, eu tô defendendo uma parada que eu acredito, que eu incluo dentro do meu dia a dia, que eu incluo na minha parada. Então, assim, é isso que eu tô...
a gente podia falar de diversos tipos de músicos, assim. Só que eu acho que nesse canto, assim, tipo, é muito específico e não tem... É pouco mercado ainda para essas pessoas, sabe? Então é só por isso. É pouco mercado, eles ainda não têm espaço.